Adorno para o século XXI é o tema da nossa entrevista de estúdio. E ainda hoje, Diário FMG e o Fica a Dica Designer de Interiores. O Circuito FMG está no ar. Boa noite. O circuito de hoje começa trazendo conselhos de decoração. Na semana do Dia do Designer de Interiores, o Fica a Dica é dedicado ao tema. Hoje a dica é sobre o conceito geral para decorar a casa ou o apartamento. Como primeira dica, quando você quer construir ou decorar uma casa, um apartamento, é que você tenha um conceito. O conceito, ele permeia toda a obra, todo esse projeto. O conceito seria o visual que você quer dar para o ambiente. Se você quer que ele seja mais rústico, ou mais clean, que seria mais limpo, ou que ele tenha elementos do passado, que ele tenha cara de casa da vovó. Então, você tem que pensar um pouquinho em que você quer, que efeito você quer causar no ambiente, para poder deixar tudo com a sua cara depois. Normalmente a gente faz um briefing, que seria um levantamento do que o cliente gosta, das suas necessidades, das suas vontades, e com isso a gente consegue bolar um pouquinho, né, avaliar um pouquinho a personalidade do cliente, entender do que ele gosta e principalmente do que ele não gosta, né, que ele pode, como ele vai morar nesse ambiente, ele precisa que tenha um pouco a cara dele mesmo, e se ele tiver algo que ele não goste, ele vai ficar sempre com aquilo na cabeça de que não tá a cara dele. Amanhã a dica é sobre a escolha dos móveis. Não perca! Diário FMG. Confira agora as notícias da universidade. Boa noite, Aniele. Amanhã o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG lança o evento Colóquios da História Natural, a documentação da biodiversidade vegetal. Na ocasião, especialistas do museu e também convidados vão debater o tema. A programação começa a partir das 10 horas da manhã, com a abertura de uma mostra de fotos da flora registradas pelos próprios funcionários e estudantes que atuam na instituição. Mais informações e a programação completa pelo telefone 3409-7608. E também amanhã é comemorado o Dia do Servidor, e a edição do Circuito FMG desta terça faz uma homenagem a esses profissionais. Não perca! E agora você confere uma entrevista especial sobre as teorias de Adorno, feita pelo repórter Bruno Camargos. Adorno para o século XXI. É este o tema da coletânea de ensaios sobre arte e sociedade lançada pelo professor Rodrigo Duarte, do Departamento de Filosofia da UFMG. Nós vamos conversar agora com o professor sobre o papel da indústria cultural e a relação com o mundo contemporâneo e o capitalismo. Professor, primeiramente, boa noite e obrigado pela presença aqui no circuito. A primeira pergunta, é sobre como estava o mundo à época que Horkheimer e Adorno lançaram o seu trabalho e como é que isso influenciou o trabalho dos dois. Sim, bom, boa noite, eu agradeço o convite, olha, isso é muito interessante porque existe uma especificidade muito grande do momento em que o Adorno e Horkheimer estavam praticamente se formando, como filósofos, que era um momento inaugural, por assim dizer, de uma nova fase do capitalismo. Na segunda metade do século XIX, houve um fato muito importante, que foi o deslocamento do centro principal do capitalismo da Europa para os Estados Unidos, E nesse deslocamento, o capitalismo foi deixando paulatinamente de ser um capitalismo clássico, digamos, liberal, para se tornar cada vez mais um capitalismo não concorrencial, que pode, às vezes, é chamado também de capitalismo monopolista ou oligopolista, que é o capitalismo das grandes corporações, dos grandes conglomerados. E todo o trabalho que o Instituto para Pesquisa Social, que foi criado em Frankfurt na década de 1920, em 1924, todo o trabalho desse instituto, desde o início, foi voltado para compreender melhor esse novo momento do capitalismo. Uma vez que o diagnóstico que se fazia era que o marxismo tradicional
não dava conta de compreender esses fenômenos novos, porque o próprio Marx viveu ainda o último período da fase liberal do capitalismo, né? E na década de 20, do século 20, já era um outro momento. Certo, professor. O que mudou na indústria cultural desde a época do Adorno e do Horkheim para os dias de hoje? Teve alguma mudança drástica? Como é que foi? Pois é. Olha, esse trabalho crítico em relação à indústria cultural, ele vinha se gestando desde a segunda metade da década de 1930, já quando o Horkheimer e o Adorno fugiram do regime nazista e foram para os Estados Unidos, não é? O Adorno, por exemplo, ele começou a trabalhar num projeto em Princeton, na Universidade de Princeton, sobre a música no rádio. Então ele começou a se inteirar dos mecanismos, né, da indústria cultural. O próprio conceito de indústria cultural nem existia ainda. Esse conceito ele foi criado no início da década de 1940, exatamente quando o Adorno e o Horkheimer eles se mudaram para a Califórnia e começaram a trabalhar juntos, se tornaram parceiros intelectuais e começaram a redação do livro principal, o livro que deu origem a toda essa crítica à indústria cultural, que é a Dialética do Esclarecimento, não é? Eu acho que o que é interessante observar é que eles entenderam claramente que a indústria cultural ela era, digamos, do ponto de vista da cultura, das representações, ela era, desde o início, totalmente adequada a essa nova fase do capitalismo, ao chamado capitalismo monopolista, como eu já disse, ou oligopolista, às vezes chamados também, polemicamente, de capitalismo tardio. Né? O que aconteceu? Naquele momento em que Horkheimer e Adorno fazem essa primeira crítica radical à indústria cultural, o cinema sonoro e colorido era ainda uma novidade, no começo da década de 40. O rádio comercial era ainda uma novidade também até certo ponto, né? Mesmo nos Estados Unidos. A televisão existia, digamos, como um fato tecnológico, mas não existia um sistema ainda de transmissão de televisão, não é? E existia já a indústria fonográfica, não é? Então a indústria cultural, por mais poderosa que ela já fosse naquele momento, ela se restringia apenas a esses meios, não é? É interessante observar que pouco depois dessa crítica que foi feita, terminou a Segunda Guerra Mundial e o mundo entrou numa nova fase, não é? Que foi o início da chamada Guerra Fria, não é? Quer dizer, do confronto não muito direto, né? Do confronto mais ou menos indireto entre o bloco de influência norte-americana e o bloco de influência da Rússia soviética, não é? Então a indústria cultural ela se consolidou no mundo todo, praticamente dentro desse quadro de Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e desses meios tecnológicos que eu já mencionei. A partir da década de 1950, 1960, foram surgindo novos meios. Nesse meio tempo, a televisão se consolidou como um dos meios principais e hoje ela pode ser considerada talvez como o principal meio da indústria cultural, né? Novas tecnologias que, digamos, personalizaram, né, o uso, né, da indústria cultural, como as tecnologias de vídeo caseiro, né, de fita VHS, né, que hoje está praticamente em desuso, né? E no final, na segunda metade da década de 1980 e início da década de 1990, já no período que é conhecido como a fase globalizada do capitalismo, ainda então monopolista, né, e até hoje, os meios digitais passaram a ser os mais importantes, né? E hoje existe a chamada convergência dos meios, né? A televisão ela é digitalizada, a internet, você acessa a internet pela televisão, você acessa a televisão pelo computador, enfim, existe essa convergência total dos meios, que é uma novidade muito grande tecnológica. Certo, professor. Falando da questão da indústria cultural nos dias de hoje, a gente está prestes num processo eleitoral, né, nas eleições de outubro. Qual que é a influência da indústria cultural e como é que ela é utilizada pelos candidatos, pelos partidos, na hora de fazer a propaganda eleitoral?
Olha, você tocou num ponto importante, porque, na verdade, a indústria cultural, quando ela surgiu na década de 1940, ela tinha uma função, em termos do sistema capitalista, ela tinha uma função muito importante, além de uma função, digamos, econômica, porque era um novo ramo econômico, um novo ramo industrial que estava nascendo e que hoje é muito forte, mas ela tinha, além desse aspecto econômico, a indústria cultural sempre teve um aspecto ideológico, porque ela surgiu e floresceu nos países que tinham uma tradição de liberdades democráticas, democracias liberais, por assim dizer. Então, desde aquela época, a indústria cultural sempre desempenhou um papel, digamos, de introduzir um certo elemento de previsibilidade no jogo político, né? Essa previsibilidade, ela pode funcionar mais ou menos, né? A gente conhece, inclusive, na história recente do país, fatos, né, em que o papel dos meios de comunicação foi mais ou menos eficiente, né, no atingimento daqueles objetivos, por exemplo, que a classe dominante tinha, objetivos políticos, né? Então, isso torna-se muito claro, né, que os meios de comunicação, a chamada indústria cultural, tem um papel muito preponderante, que não é totalmente garantidor do resultado, mas a indústria cultural, ela, digamos, faz o que ela pode no sentido de indicar determinados candidatos como aqueles que teriam mais chance de serem vitoriosos, etc., que, de um modo geral, são candidatos que têm a confiança, por exemplo, do sistema econômico, né? Então, o candidato que não tem essa confiança, por exemplo, ele sempre é preterido sutilmente, né, pelos meios de comunicação, de modo que é uma influência muito grande, é inegável, né? Ok, professor, infelizmente o tempo é curto para a gente debater um tema tão extenso, mas acho que já valeu bastante para os nossos telespectadores. Obrigado e uma boa noite. Boa noite. E é com a entrevista que o Circuito de hoje fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.